Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o evento dos Rafas na Agilidade, né? Esse webinário, ele é exclusivo para esse evento. Eu estou utilizando uma apresentação que eu já utilizei antes no Walmart, quando eu trabalhava lá. Então, como eu só achei o PDF dela, então alguns itens vocês vão ver que estão com um labelzinho de confidencial. Então, algumas informações, algum nome de alguém, o nome de algum produto, algum sistema, eu acabei ocultando para critérios dessa apresentação, né, para fazer ela de uma forma aberta e pública. Meu nome é Rafael Buzon. Eu, quando a gente estava fazendo esse caso, né, esse estudo de caso, eu trabalhava no Walmart. Hoje eu sou Agile Coach independente e consultor. E essa apresentação, por causa do tempo que a gente tem aqui de no máximo 30 minutos, que foi o que a gente acordou para fazer essa semana, eu vou passar por alguns temas bem rápido, mas uma versão estendida desse estudo de caso você pode ver no dia 16 de fevereiro, 1h30 da tarde. Se você quiser se inscrever, é atlântico.gr8.com. Ok? Então, uma versão estendida você vai ver lá. Hoje vai ser uma degustação exclusiva de toda a apresentação. Vou passar por alguns pontos mais rápido, mas eu vou me debruçar e explicar um pouquinho melhor no dia 16, tá bom? Então se inscreve lá. Então, esse é Por Mares Nunca Dantes Navegados. O time que eu trabalhava era o Atlântico, a gente chamou ele de Atlântico, eu vou explicar depois o motivo do nome, como que isso aconteceu. E ele é um time que cuidava de atendimento ao cliente, né, o customer service. Então ele trabalhava nos produtos que o agente do call center utilizava quando você liga lá para reclamar de alguma coisa, um estorno, uma devolução, um cancelamento, etc. Certo? Então, esse era o contexto. Desse webinar aqui, né, a temática toda gira em torno desses valores de coragem, de constante reflexão, adaptação e grande foco. Um disclaimer importante, né, acho que em todo contexto você deve ter isso em mente, em toda apresentação, é que o que eu vou apresentar aqui, ele funcionou para aquele momento em específico, para aquele time, para aquela empresa, né? Então, pode ser que as coisas que funcionaram aqui, ou até que não funcionaram aqui, não funcionem ou funcionem no seu contexto. Então, use todas as ideias aqui como uma forma de inspiração para você experimentar também, né? Usar como hipótese no seu contexto. Então, vou indo, né, back to 2013. Então, eu entrei no Walmart em 2013, em julho de 2013, e o cenário que eu encontrei lá foi o primeiro produto, né, que eu fui incumbido de participar foi esse, né, junto com esse time, que na época se chamava Papaya. E era papaya, um dos motivos era que o projeto ia ser muito mamão com açúcar, né? Ia ser fácil. Então o papaya era o nome que tinha, então tanto para o time quanto para o produto existia essa confusão ainda, se a gente chamava o produto, se a gente chamava o time, né? Se o time ia ter um nome ou se o produto ia ter um nome diferente. Mas era papaya o nome na época, dado pelo nosso então gerente. E, e ele tinha ele era composto, né, por algumas camadas, né? Então não era só o atendimento ao cliente, mas ele tinha vários outros componentes grandes dentro dele, então tornava a complexidade dele muito grande. Tinha tanta parte de back, de front, tinha alguns processos de algumas engrenagens internas, uma forte parte ainda de atendimento, de autoatendimento e toda uma gestão de tickets, né? Todo a gestão do sistema de tickets. E tinha uma integração grande com dois produtos importantes, né, que era esse abacaxi aqui e essa melancia. A melancia é o RP da empresa e esse abacaxi aqui, guardem essa imagem, ela vai ser importante no futuro. Ele era o orquestrador de tickets que a gente tinha. Então, ele era um abacaxi na época porque a gente tinha vários problemas com ele.
Ele era um dos principais, era o principal calcanhar de Aquiles do nosso produto, e a gente investiu muito tempo nele, e muitas das decisões que a gente tomou, tanto certas quanto erradas, foram baseadas nesse cara também. Eu vou voltar nele em breve. Quando eu entrei na época, existia somente um lançamento desse produto, ele já estava sendo feito desde o final de 2012. Então eu cheguei depois de 7 meses mais ou menos, 8 meses, e a gente só tinha um lançamento em produção, né, que foi feito em abril, antes de eu chegar, e não funcionava, tinha vários bugs, na verdade era um lançamento em produção só para inglês ver, então existia lá uma pressão política que exigiu que colocasse, mas até então, desde quando eu entrei no projeto, em julho de 2013, 8 meses depois, a gente nem tinha ambiente de QA para fazer testes. Então você imagina como que era a qualidade daquilo que a gente estava entregando e a confiança que o time tinha em poder entregar as coisas que estava entregando, né? E aí foi uma batalha até então, porque o Walmart todo nessa época estava se estruturando de certa forma, né? Então a gente chamava ainda de grande startup, crescendo absurdamente. Eu fui contratado numa, acho que uma das últimas levas de contratação grandes que teve, né? Depois disso teve várias outras também, mas em 2013 ali, começo de 2014, a gente estava crescendo absurdamente, contratando gente a rodo de todo o mercado. Era a bola da vez do mercado em 2013, 2014. E todo mundo estava se organizando, os times todos estavam se compondo ainda, as pessoas, a maioria, a mais velha tinha 1 ano de casa, 2 anos de casa no máximo, né? Que eram alguns gerentes que estavam lá, mas a maioria ali era de 6 meses para baixo, né, de experiência, trabalhando junto. E então todos os processos, até a área de infraestrutura, a comunicação da área de infra com a área de desenvolvimento, que existe essa divisão e os processos ainda não estavam muito bem azeitados, né? Então imagina que você tinha uma ambição muito grande, que era colocar um grande e-commerce no ar para poder disputar com os principais players do mercado, e você tinha muita gente entrando agora e conhecendo a empresa naquele momento, e você tinha ainda todos os processos para serem definidos, a forma de trabalho, como cada um ia trabalhar, como que ia lançar as coisas em produção, etc. Então, esse era o cenário, mais ou menos, também em 2013, e uma pressão grande para poder refazer todo o site, o e-commerce inteiro, num projeto lá que foi batizado na época de Botox, né? Que a gente refez praticamente as principais partes do e-commerce para poder lançar e se tornar algo mais estável, mais escalável, etc. E esse era o cenário do produto Atlântico, né? Na época Papaya, com apenas um lançamento em produção em abril de um produto que já tinha aí 8 meses de vida. E para esse produto em especial, 30 de setembro era um marco, onde se esperava que tivesse todo o produto em produção, pronto para ser utilizado, né? Essa era uma promessa que existia na época, tanto com os stakeholders do Brasil quanto dos Estados Unidos. E quando eu cheguei em julho, né, isso era muito vivo na mente das pessoas, né? 30 de setembro de 2013. E só que existia uma insegurança também, né? Tipo, não sei se vai dar para entregar, tal. Um spoiler aqui para vocês. A gente só conseguiu entregar o produto inteiro, ou boa parte dele, assim, tipo 90%, 2 anos depois disso. 1 ano e meio depois disso, mais ou menos. Lá no começo de 2015 a gente consegue entregar. Então, dá uma olhada, né, nessa ousadia, né? A gente queria entregar tudo em 30 de setembro de 2013, né? Ou seja, agosto, setembro, 2 meses, quase 3 meses depois que eu entrei ali, em julho. Então esse é o cenário que eu encontrei na época também, junto com o time. Aí a gente foi entender, né? Tipo, beleza, o que significa isso? E como eu falei, a gente tinha a empresa inteira se estruturando. Então, olha que cenário caótico. Grandes objetivos e ousados objetivos, com tudo ainda a ser definido, com um produto muito instável, inseguro e
cujo código o time talvez não confiasse tanto para poder lançar coisas em produção. Todo mundo se estruturando, então esse time em especial, olha que caótico. Ele tinha integração, ele consumia informações de vários outros times. Então ele por si só não tinha como ser lançado se não tivesse integrado com outras coisas, né? Então imagina que o atendimento ao cliente, ele vai querer mostrar o tracking, que era um outro time que fazia. Onde está meu pedido? Ia querer mostrar o status do pedido, que era um outro sistema que cuidava dos pedidos, o status deles. Então, ele era um grande hub de concentração de várias informações para expor isso para o agente que ia te atender, caso você ligasse lá reclamando de alguma coisa. E todos os outros times ainda lançando, então mais ou menos na mesma pegada de qualidade, na mesma pegada de entregar alguma coisa rápido, de ter os seus MVPs prontos. Então a gente dependia dos outros times que não estavam prontos também, dependia da gente integrar com tudo isso, dependia e tinha grandes metas como essa de 30 de setembro. Beleza. Então, se a gente pensar no produto como um grande sistema, né, de entradas e saídas, a gente teria aqui, por exemplo, um backlog de grandes entradas, um PO fazendo um papel de gateway aqui para poder filtrar tudo isso, o time processando e entregando coisas aqui no final, certo? E isso aqui gerando um grande feedback que vai retroalimentar todo o planejamento e todo o sistema. A gente tinha problemas em todas essas perspectivas, né? Todos esses domínios a gente tinha problema. Então você vai ter problemas na entrada, com backlog gigantesco e várias fontes de demanda, né? Várias pessoas interessadas no produto. Um PO que estava bem frustrado com tudo isso, para poder gerenciar tudo isso. Inclusive era um PO que estava em formação, que começava a ser atuar nesse papel de PO, que vinha da área do cliente, né, da área de negócio, para poder assumir esse papel. E entrava nessa complexidade gigantesca, né, de ter que falar com todas as áreas, com todos os produtos de integração, cuidar de escrever bem as histórias, cuidar bem do seu próprio produto e alimentar e manter o time com informações pertinentes daquilo que precisava ser desenvolvido. O time não tinha processos claros ou definidos, utilizava-se um Scrum mais ou menos. Tinha muito bug no final, nas entregas que eram feitas, lembrando que a gente, 8 meses depois até, a gente não tinha ainda um ambiente de testes de qualidade. E, como você deve imaginar, o feedback não existia, porque o que tinha em produção não era usável, ninguém utilizava, então você não tinha um feedback para ter uma alimentação legal de todo o sistema, né? Esse era o nosso cenário aqui. Beleza, aí a gente começou a entender, beleza, o que a gente precisa para 30 de setembro? Vamos colocar isso em post-its, né? Vamos visualizar para entender se vai dar para entregar, se não vai, né? Eu também estava chegando agora, não fazia ideia de como era o produto, do que a gente ia fazer. E aí a gente juntou uma galera, alguns desenvolvedores, junto com o PO, e começamos a fazer um plano de release, né? O que significava cada release, montar mais ou menos, né? Então aqui você vai ver que a gente tinha aqui o nosso time Papaya, né, que fazia o produto de Customer Service. A gente estava no Sprint 13, né, aqui em julho, e a gente começou a fazer, como você pode ver aqui atrás, né, mapear os releases, né, o que dava para entregar em cada sprint. E a gente viu que, né, como eu já falei, né, um spoiler, a gente só conseguiu entregar em 2015, então a gente percebeu que, colocando tudo no papel, e dado todos os riscos que a gente tinha de integração com todos os produtos que não estavam prontos, a gente viu que não dava para entregar. E a gente comunicou isso para os nossos chefes na época, né? Foi uma notícia que talvez não esperasse e que a gente precisou dizer isso, né? De uma certa forma, de uma forma suave, talvez, né? Ou quando que a gente conseguiria entregar. A gente começou a fazer planos na época, etc. Né? Vai vendo. E inclusive para os Estados Unidos, que esperava uma grande entrega nossa, etc, etc. Então o cenário era tinha política, né, um cenário político envolvido, vários interessados. Até que a gente começou a se estressar ao ponto de, beleza, tá, já que não é possível entregar tudo em setembro,
a gente começou a afunilar, e aqui começa então as primeiras grandes aprendizados que a gente começou a ter de reduzir o foco do time para poder entregar coisas de uma forma mais consistente, né? E aí eu comecei a ajudar o time a entender o que dava para ser feito, dado aquilo que já tinha pronto, o que daria para a gente afunilar. Então a gente começou a estudar as personas, quem que utiliza esse produto. E a gente começou a ver que tinha algumas grandes áreas que utilizavam, e essas grandes áreas que utilizavam, algumas áreas utilizavam só algumas funcionalidades. Então a gente começou a falar assim, beleza, vamos lançar só para esse grupo de usuários, né? Que nossa PO aqui chegou a falar, né? Chegou a lembrar que poderia ser lançado para o Marketplace na época. Então, o Marketplace era um subconjunto de pessoas que poderiam utilizar o produto, certo? Então, a nossa PO teve essa sacada, fazia todo sentido com aquilo que a gente estava desenhando, tentando afunilar, e foi assim que a gente fez. Então, do cenário caótico que a gente tinha, pelo menos a gente começou a ter alguém utilizando, né? Na época eram 4 pessoas, 4 agentes utilizando, mas isso já começava a gerar alguns benefícios, né? Alguns insights. E você perceba que para lançar uma coisa em produção para alguém utilizar, você passa por várias frentes dentro da sua empresa, né? Você tem que falar com o pessoal de segurança que tem os seus critérios de lançamento. Não pode ter, passa lá o Fortify, passa os relatórios para ver se tem alguma vulnerabilidade. Você tem que passar com o pessoal de infra que vai, você conhece as pessoas que vão cuidar disso em banco de dados, que vão cuidar do seu produto para o sysadmin que vai cuidar disso, né? Todo o DevOps, né? Você começa a esbarrar com várias frentes importantes. Então você acaba abrindo todas essas frentes e criando um fluxo mais conhecido de lançamento. Então, apesar de se lançar só para 4 pessoas, isso foi um esforço bem importante na época. Apesar da gente ainda ter problema em várias outras frentes, como a entrada, o filtro disso, né? Como que eu filtro e o processamento, né? Por assim dizer, dos processos para fazer as coisas de uma forma melhor. E em outubro de 2013, então, a gente lança a parte do Marketplace. Algo mais utilizável, né? Já é até um pouquinho mais maduro aqui. Eu vou acelerar por causa do nosso tempo. O pessoal ficou feliz, tal. A gente se animou e até a gente falou assim, beleza, então olha outra coisa que a gente consegue entregar aqui, né? No final de 2013, né? Então a gente entrega uma integração com o sistema, com outro produto de tracking, onde as pessoas, os agentes, poderiam ver aonde que o produto estava na logística, né? Muito bem, a gente fez uma pesquisa na época também, falando sobre... a gente quis entender, né? Então, beleza, já que tem gente usando, a gente tem algumas percepções que a gente está ouvindo, vamos comparar ele com o sistema antigo que eles utilizavam. E a gente percebeu que 72% achava ele normal, achava ele, na verdade, até pior do que o anterior. A gente não sabia se era por motivos da novidade em si, de se mudar os processos de todo mundo. Você sabe que todo mundo tem essa questão de mudança, acaba sendo resiste, a gente teve treinamentos, tudo mais, né? A gente tinha essa dúvida. É a novidade ou é o sistema mesmo que está ruim, que precisa de uma usabilidade melhor? A gente começou a melhorar tudo, então, a partir de 2014, né? Então, a gente tinha alguns lançamentos, algumas pessoas utilizando, alguns feedbacks sendo gerados e grandes intenções de melhoria. Tanto no processo, vamos criar um processo eficiente e vamos tratar dessas entradas também que precisavam ser feitas. Uma das coisas também era o nome, né? Que é uma coisa legal de se falar. A gente tinha essa perspectiva, puta, mas papaya, né? Já tinha outros produtos nos Estados Unidos com era abacate, ia confundir, não ia ser, enfim. Aí a gente fez um estudo na época, uma das pessoas do time sugeriu que fosse Atlântico, porque uma das intenções é que ele tivesse em todos esses países, né, que tem as estrelinhas aqui, era Inglaterra, Estados Unidos, ia ter um call center na Guatemala, etc. Né? Então Atlântico representava bem porque é o mar que banha todos esses países. E saímos de um produto chamado Papaya para Atlântico.
A gente começou a trabalhar então nos inputs, né? Beleza, vamos agora vamos fazer uma faxina dentro de casa. Os inputs, a gente passava pelo Triângulo das Bermudas na época, porque a gente tinha várias frentes de demanda, né? Muitas pessoas demandando, países com mercados diferentes, já querendo que a gente adaptasse isso para o mercado deles. Dentro de casa do Brasil também tinham demandas concorrentes, então eram várias forças que acabavam sobrecarregando em cima do PO, que tinha que depois cuspir para um time só as prioridades. Esse era um cenário. A gente tinha conversas frequentes com os Estados Unidos, e isso interrompia o time de uma forma muito grande, todas essas demandas dessas 9 frentes que a gente conseguiu mapear, né? A gente definiu os objetivos na época, no começo de 2014, né, o que significa cada país, o que significa cada frente, quais os objetivos de cada uma, quais os objetivos que são comuns, né, que dá para ser. A gente conseguiu reduzir em 4 grandes grupos, né, que eram semelhantes, e junto com os gerentes e diretores na época, a gente conseguiu colocar on hold algumas delas, para a gente poder ter foco e entregar o Brasil primeiro. E a partir do Brasil, começar então a ver o que precisava adaptar para as outras frentes, né? Porque a gente só tinha um time, a gente começou até a cogitar abrir outros times para poder fazer, mas aí ia fazer uma adaptação de uma coisa que ainda não estava pronta. Então tinha toda essa questão nessa época. Só que isso aqui já foi um grande ganho, né? Você conseguir ter foco foi imprescindível para a gente poder começar a entregar as coisas. Só que tudo era muito difícil, né? Porque eram muitas pessoas para conversar. O Walmart inteiro ainda nessa vibe de grande entrega, tinha uma ideia tinha um sentimento muito feliz na época da entrega que a gente conseguiu fazer em 2013 para 2014 e tal. Só que era muita gente para conversar, muitos times e muitos interessados, mas isso daqui já foi um grande ganho. Ali no começo de 2014, meados de 2014. Então, com o foco definido, a gente começou a fazer inceptions, né? Entender melhor, beleza, quais são as principais dores dos clientes, coisa que a gente não tinha conversado de uma forma tão explícita até então. Para poder, inclusive, ajudar a priorizar. Então, o PO começou a ter um pouco mais de consistência naquilo que ele precisava fazer, entendendo quais são as principais dores, ele conseguiu definir melhor quais seriam as prioridades a ser desenvolvidas, né? Nossos plannings foram melhorados, todo o Scrum nosso foi mais intensificado, né? Começamos a fazer as reuniões de uma forma mais consistente e falando sobre a mesma coisa, né? Então imagina você entrar numa reunião de grooming, onde você tem 9 grandes forças influenciando e você tendo que, né, focar em alguma delas. Então aqui só tinha uma frente, um produto, um stakeholder, conseguia ter foco nos groomings, o planning era melhor, apesar de grande, que daqui a pouquinho eu vou falar, e começou a funcionar na prática. A gente foi para o processo então, a gente passou por essa sequência aqui, e eu vou passar por ela muito rápido, por causa do nosso tempo, mas no webinário que eu vou fazer dia 16 agora de fevereiro, vocês podem ver isso mais no detalhe, né? Então a gente passou de Scrum para um tal de Scrumban, para um Kan Scrum, né? Era mais Kanban do que Scrum, e depois até o Kanban mais puro. E aí eu vou falar também no webinário depois sobre as resistências que a gente teve na época, os percalços, etc. Então esse aqui era o nosso quadrinho de nosso burn down na época, né? De Scrum. Veja como ele está abrindo a boquinha aqui, né? Então era um burn down que alguns de nós já passou na vida, né? Que chegava aqui no final ele desce, né? Então a gente começou a fazer de tasks, de histórias, de pontos, quantidade de itens. A gente melhorou nossas retrospectivas, a gente passou por uma fase de Scrumban, que era um Scrum com elementos de Kanban. Melhoramos nosso mapeamento do nosso fluxo, começamos a colocar políticas explícitas para cada coluna, né? Começamos a fazer isso. Aí depois a gente evoluiu, né? O PO estava muito próximo do time e trabalhava na qualidade junto. A gente criou metáfora aqui do cano, do encanamento, que tinha as baratas, que eram os bugs que entravam e tal. Melhoramos nossas políticas, isso tudo eu vou explicar com mais detalhes depois no webinar. Né? E aí esse aqui é o nosso burn down, já bem mais bonitinho, né? Com mais disciplina no nosso fluxo.
A gente fez 2 meses trabalho remoto, o time inteiro, por questões de espaço na Walmart. Olha só que interessante, né? Contratava-se tanto que a gente até queria fazer uma experimentação na época, a gente acabou fazendo. A gente ficou 2 meses remoto, o time inteiro. Alguns iam no Walmart de vez em quando, eu ia um pouco mais, eu morava bem perto. E a gente teve essa experiência, então a ferramenta virtual nesse caso foi importante. Na volta, a gente começou a fazer mais Kanban do que Scrum. Então a gente tinha um time muito grande, a gente sofreu com dores com isso por muito tempo. Isso eu vou explicar um pouco melhor depois também. E a gente acabou criando raias de times, né? Então a gente tinha 12 pessoas no time. Fora agregados, né? Que era o pessoal que não estava sempre alocado full time com a gente. Mais terceiros, mais ferramentas de apoio, né? Fornecedores que davam suporte nas ferramentas de apoio. Então, nessa época aqui, a gente criou subtimes dentro do time principal e eles atacavam, né, um conjunto de histórias. Cada raia dessa era um conjunto de histórias atacada por um grande time, por um pequeno time, né? No caso, 2 pessoas, por exemplo, com os compartilhados. Melhoramos nossas histórias, né, que passavam por checklists do que a gente eram nossos definition of done, né, e algumas classes de serviço, né, que eu explico melhor depois. Mas o que cada critério desse, né, para quais itens cada critério desse era aplicável. Revisão de UX, por exemplo, não se aplicava em pequenas histórias, né, como você pode ver aqui. Small Stories, não tinha o X-Review. Então isso aqui foi um mapeamento que a gente começou a melhorar também na época. E aí até então que a gente entrou no Kanban, né, a gente parou de fazer os reviews, porque era bem mais próximo, a área de negócio estava próximo, o nosso PO estava bem próximo deles. Nossa retrospectiva começou a ser mensal, a gente começou a fazer, em vez de review e retrospectiva, um grande showcase por mês, onde a gente apresentava aquilo que a gente estava fazendo e aproveitava depois para fazer uma pequena retrospectiva, né? O planning nosso, que era muito desgastante, com 12 pessoas, demorava um dia inteiro, ou meio período inteiro, até a outra parte do outro dia, porque tinha opiniões de todo mundo, eram várias frentes para serem discutidas, a gente até chegou a fazer naqueles subgrupos que eu mostrei para vocês aqui, né? Fazer reuniões só para esses caras aqui, né? Só que aí sobrecarregava aqueles que eram compartilhados, como o PO, o Scrum Master, QA, porque tinha que fazer várias reuniões para todos esses times, etc. Então a gente começou a evoluir e começou a fazer só plannings on demand. Então aqui você vê, por exemplo, algumas pessoas fazendo o planejamento dessa história, quebrando ali algumas tasks, só dessa história, porque era a próxima história que ia ser pega no quadro pelo time. Então os plannings passaram a ser mediante a puxada do quadro, né? E assim que fosse necessário, não um evento onde se ia falar sobre várias histórias. Ao mesmo tempo, ia criar um pequeno backlog do sprint ali, né? Apesar de a gente ainda ter sprints na época, porque o Walmart sempre coletou dados e informações a cada 15 dias, tá? Então a gente se organizava nas ferramentas como o Scrum, só que na prática a gente estava fazendo algo mais kanbanizado, né? Esse é o nosso quadro Kanban, né? Na época. A gente tinha nosso Cumulative Flow, que eu vou explicar também depois. Tem uma grande barriga aqui que vocês podem ver, né? A partir do momento que a gente começa a melhorar um pouco o processo, apesar de a gente não ter ele tão fluido como a gente gostaria, por causa de várias questões políticas internas e desafios internos que a gente ainda tinha, né? A gente começou a olhar esses números aqui e viu que quando a gente usava Scrum e quando a gente começou a usar Kanban, que não mudou muita coisa, né? Esses números aqui não mudaram muito. Então a gente pôde ver que mesmo deixando de fazer as cerimônias de planejamento, a gente já tinha criado uma maturidade boa para poder fazer algo mais on demand mesmo, e que isso não afetou na produtividade do time e nem na qualidade, como a gente vai ver, na verdade aumentou a qualidade, dado que a gente começou a fazer as coisas de uma forma mais disciplinada, né? Então isso aqui foi um pouco do que a gente fez, né? Era um Scrum by the book, né? Então a gente tinha nada, um Scrum bem feito, começamos a sentir dores de Scrum, fomos migrando devagarzinho para Kanban, né? Isso a gente foi tudo descobrindo na época, não era uma intenção, vamos aplicar Kanban. A gente foi vendo que os elementos de Kanban ajudavam naquilo que a gente precisava naquele contexto, né? Não foi a ferramenta pela ferramenta, né? Não foi utilizar Kanban por utilizar Kanban.
E a gente começou a fazer, né, as coisas mais on demand, né, e de vez em quando a gente fazia uma review, uma retrospectiva mais bem feita. Isso aqui foi a quantidade de horas que a gente conseguiu economizar no estudo que a gente fez, deixando de fazer as cerimônias ou fazendo as cerimônias só on demand, picadas, né, no tempo. Certo? Então esse aqui esses últimos dados aqui, né, essa última parte aqui eu vou explicar bem melhor depois no webinário, porque já estamos dando aqui 30 minutos. E perguntem bastante, né? Esse vídeo aqui ele está sendo divulgado hoje e a gente está online para poder tirar as dúvidas também, ou até melhorar um pouco a explicação de alguns itens que eu passei. Aqui são até alguns problemas que a gente especulava na época, né? Então, por exemplo, como que vocês lidavam com a questão da troca do conhecimento, né? Porque o planning, você tem todas as pessoas juntas, conversando, etc., né? E todo mundo sabe o que está rolando. Aí a gente começou a fazer revisões do código mais frequente, dailies bem mais feitos, focando só naquilo que é de novidade, etc., né? Então aqui algumas issues. E como que a gente endereçava isso no novo modelo atlântico de ser, né? E como você pode ver, por exemplo, por exemplo, uma coisa que pode aparecer, né? Tipo, vocês não tem mais time box, que é o sprint, né? A gente tinha uma orientação muito forte para deploys, então a cada tanto tempo, né? A gente ou por feature ou por um conjunto de features, a gente tinha um marco por feature, não mais por tempo, né? Então as coisas começaram a ser um pouco diferentes. Eu explico tudo isso melhor. Tínhamos várias ferramentas, a gente começou a excluir alguma delas para poder ter foco também. A gente usava Basecamp na época, até no final do projeto a gente tinha 370 discussões realizadas, né? Mais ou menos 20 discussões por mês, o que ajudou a maturidade do time inteiro, né? De certa forma. Reuniões de one-on-one, que eu expliquei também no outro webinário que eu fiz. Isso aqui foi legal para criar uma liga em todas as pessoas do time, né? Então vocês percebam como que 2013 até meados de 2014, como que as notas vão melhorando, né? Eu explico isso melhor também no meu webinário Backlog do Agile Coach. Lá no segundo ou terceiro vídeo eu explico essa ferramenta, que é uma ferramenta de one-on-one com cada pessoa do time, escutando a perspectiva sobre cada um desses elementos aqui. E como que eu criava ações de um período para o outro, mediante as notas que eram dadas, e como que você percebe aqui que as notas vão melhorando, né, de certa forma. Até ficar mais azulzinhos ali. Certo, pessoal? Então, essa é basicamente parte do webinário que eu vou fazer no dia 16. Né? Aqui já mostra bastante dos desafios que a gente teve na época. Várias das coisas que a gente realizou, dado que a gente tinha algum desafio na época. Ele foi bem rápido, porque era só meia hora, né? No webinar que eu vou fazer, vai ser mais ou menos de uma hora. Ele, a gente poder lançar grande parte do produto, né? E aí, o que aconteceu em seguida, né? Que a gente precisava lançar tudo, ainda tinha alguns desafios, e aí aquele abacaxizinho lá que eu mostrei no começo, ele foi determinante para um grande problema que teve no final de 2014, né? E que fez com que a gente se reunisse em torno de um propósito para refazer aquele abacaxi. E uma vez que a gente refez ele, a gente criou um corpo de conhecimento muito melhor e resiliente dentro do nosso time, que fez com que em 2015, então, a gente tivesse processos bem definidos, né, e aí adaptados de Scrum e Kanban, um time muito maduro realizando as coisas, até a ponto de eu me sentir contribuindo pouco com o time, mas ainda assim um grande time trabalhando em várias frentes, utilizando o Kanban de uma forma madura, que aquele time funcionava. Eles estavam criando uma grande autonomia em cima disso. Então, todos esses desafios, problemas, evoluções, aprendizados, e depois o grande aprendizado que a gente teve no final de 2014, que eu não falei aqui, mas eu vou falar no nosso webinar, fez com que a gente tivesse algumas grandes surpresas,
criasse uma grande resistência, uma resiliência interna para poder absorver impactos de uma forma melhor no futuro. E em 2015, a deslanchar com o lançamento do produto para toda a operação e novas operações que entravam, como Curitiba, que foi um call center que o Walmart estava contratando para ganhar volume. Isso também entrou em Curitiba de uma forma melhor. Certo? Muito obrigado pela participação de vocês aqui. A gente está à disposição para trocar ideias aqui no vídeo, no Slack, de agilidade e em outros lugares. Tá bom? Grande abraço para vocês. Espero suas perguntas e as nossas discussões. Grande abraço. Tchau, tchau.